Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Amém, graças a Deus, né, irmãos? Na paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Trazer uma palavrinha do Senhor para nós, podendo nos alimentar. Vou fazer uma oração breve aqui, né? Para o Senhor poder estar falando com a gente. Em nome de Jesus. Fecha os olhos, ligar lá no céu. Senhor nosso Deus, oramos a Ti agora, agradecendo por mais esse domingo, pedindo ao Senhor que esteja abrindo nosso entendimento, esteja deixando nosso coração receptivo para poder aprender a Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos abrir em João, navegar lá no apóstolo João, capítulo 4. João 4, versículo 13. João 4, 13. Eu vou estar lendo João 4, 13 até o 15. Depois eu vou estar dando uma navegada aqui para frente, aqui em outros versículos aqui. Positivo? Amém? Todo mundo encontrou? João 4,13. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém? Aqui o que o Senhor falou comigo aqui? Igual a gente, aqui o Senhor Jesus estava evangelizando a samaritana, né? Que ele encontrou ela no poço, até que os discípulos tinham ido lá na Samaria, cidade de Samaria, fazer compras, comprar alimento. O Senhor foi até o poço de Jacó e topou ali com a samaritana e começou a evangelizar ela, né? A pregar para ela. E o que acontece? Ela já conhecia a palavra, já conhecia falar de Jesus, sabia que Jesus ia vir. Só que até então ela não tinha encontrado com o Senhor, né? Sabia somente de ouvir falar. Mas graças a Deus, nesse dia ela encontrou o Senhor Jesus. E o que isso vem falar com a gente? Muitas das vezes a gente cresce sabendo que existe um Deus, de Jesus, né? A gente ouve pregações desde criança, né? Só que a gente não encontrou Jesus ainda, né? Falar, ouve que existe um Deus, ouve que seu Jesus vai voltar. Muitas das vezes dão até datas, né? Quando eu era criança mesmo, fizeram um medo danado, falando que o ano 2000 não ia passar, né? Que Jesus ia voltar, eu lembro até hoje. Mas quem conhece Jesus sabe que não ia acontecer, né? Não tem uma data específica, né? Só o Pai sabe, né? E aqui, quando ela encontrou Jesus, o que aconteceu? Jesus falou com ela. Ela estava lá tirando a água. Jesus falou com ela: se tu beber de a água que eu dou, não mais será sede. E isso acontece conosco. A gente conhecia Jesus de ouvir falar, mas não tinha tido experiência com ele ainda. A gente conhecia porque nossos avós, nossos pais, né, falavam, mas a gente não tinha uma experiência ainda. Eu mesmo, quando era criança, eu ia muito na igreja. Com meu pai, com a minha mãe. Eles visitavam, né? Mas não tinha tido encontro com Jesus ainda também. Só visitavam. Meu avô sempre pregava. E eu ia, chamava, eu ia. Meu avô chamava para ir na igreja, eu ia. Só que sempre é eles que estavam tendo a iniciativa de ir. Talvez eu ia junto, eles me chamavam, me levavam. Quando eu era criança, até talvez sem querer. Só que o que acontece? Teve um determinado dia que o Senhor colocou no meu coração a vontade de ir.
Então já não era mais porque por outras pessoas, né? Era porque o desejo saiu de dentro de mim, é diferente. Mesma coisa, você está aí tranquilo, está todo mundo bem, graças a Deus, tem ninguém com fome, tomou café, está todo mundo bem. Mas se alguém aparecer aqui com um bolo, um leite, um trem bem gostoso, e oferecer, nós vamos querer, né? E é dessa forma. Eles ofereciam para mim ir, convidava, eu ia. Só que quando o desejo saiu de dentro de mim, eu tive fome de conhecer Jesus. Então a samaritana, Jesus pregando para ela aqui, ela lá tirando a sua água, Jesus falou: se tu beber de minha água, nunca mais terá sede. E o que acontece? Quando a gente bebe, come as coisas do mundo, a gente torna a ter sede. Porque os nossos desejos, eles não têm limite. Quando a gente está mais na carne, os nossos desejos não têm limite. A gente precisa de ter uma moto, ter um carro, ter um alimento, aí comer o alimento, quer ter outro. Então nossos desejos não têm limite. Então o que acontece? Essa água da samaritana, todo dia ela tinha que ir lá no posto tirar água, que ela voltava a ter sede. Ela ia, tirava a água, bebia e depois ela tornava a ter sede. Da mesma forma somos nós com o Senhor. Quando a gente está mais no mundo, a gente precisa ter um emprego bom. Aí quando você consegue arrumar um emprego, aí já não está bom mais. Aí você já deu sede de novo. Você já quer arrumar outro emprego melhor. Aí Deus vai, abre as portas, você se esforça, arruma outro emprego. Só que aí passa uns dias e já não está bom. Você começa a reclamar, murmurar, você tornou a ter sede, aí você tem que arrumar outro emprego. E assim vai indo, de toda a nossa vida. A gente está namorando na casa dos nossos pais, não está bom. Aí você vai arrumar uma casa, você mora sozinho, ou casa. Arruma uma esposa, né? Casa, glória a Deus. E aí vai. Só que aí a gente começa a ter sede de novo. Não está bom. Pagar aluguel aqui não tá bom não, quer ter uma casa minha. Aí se esforça, dá o seu melhor, trabalha muito, consegue comprar sua casa. E depois, daí a pouco, já não tá bom mais, já tem que ser uma casa melhor. Então tudo na nossa vida aqui nessa terra é desse jeito. A gente volta a ter sede. Mas quando a gente encontra o Senhor Jesus e surge esse desejo dentro de nós, igual surgiu comigo e com os irmãos, acredito, o que acontece? A gente passa a querer beber da água que o Senhor tem a nos dar, né? Que Ele supre todas as nossas necessidades. E quando a gente bebe a água do Senhor Jesus, a gente passa a parar de ter essa sede do mundo, né? De coisas materiais. Só a graça do Senhor, só a presença do Senhor já nos basta, a gente já está bem. E a gente não fica buscando mais coisas, redes sociais e várias coisas, né, para ocupar o nosso tempo. E que não tem limite, vai só indo e o tempo da gente vai embora. E tudo vai ficando ruim e vai indo, a gente quer outra coisa para suprir aquilo. E não tem limites, mas quando a gente encontra o Senhor Jesus e aceita e quer, né, beber da água dele, igual a samaritana falou aqui: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então ela pediu, então a gente tem que pedir. Igual surgiu no meu coração de estar indo na igreja, buscar o Senhor, que, né, todos aqui venham ter, se alguém não teve ainda, venha ter esse desejo de buscar o Senhor, porque aqui ela conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas depois que ela encontrou Jesus, aí ela conheceu Ele pessoalmente, aí gera mudança em nossas vidas. E muitas das vezes a gente está enraizado no mundo, em vez de estar enraizado na palavra de Deus. E quando a gente está enraizado no mundo, a gente fica... As nossas raízes é só procurando coisas do mundo e não se sacia. Mas quando a gente está enraizado na palavra de Deus, ali os nossos desejos carnais vão diminuindo e a gente vai tendo aquela paz, a nossa mente vai ficando mais branda, né, mais tranquila, para a gente poder tomar as decisões certas.
E ali ela pediu essa água e o Senhor Jesus deu. Aí aqui no verso 28, fala assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse aqueles homens: vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aqui no verso 28 fala, né, que a samaritana deixou seu cântaro. O que é o cântaro? Ele era um vaso de barro que ela colocava água, né? Todos os dias ali ela buscava água. E ela deixou o cântaro para trás. Por que ela deixou esse cântaro para trás? Porque ela sabia que ela não ia voltar a ter sede. Depois que ela encontrou Jesus e pediu que o Senhor desse aquela água que ele falou, água que ela não ia mais ter sede, que é a palavra dele, essa água, a presença dele, ela deixou seu cântaro e já foi evangelizar lá, já foi pregar as boas novas. O Senhor Jesus, ela já tinha crido nele e deixou seu cântaro de lado. Amém? Porque o cântaro o que é? É esse desejo. Esse cântaro em nós é esse desejo que sempre a gente está tendo, né? Talvez o guarda-roupa da gente está lotado de roupa, a gente fica ali olhando aquelas sites, né, e páginas de roupas, e vendedor vai postando, a gente fica ali todos os dias olhando aquilo, ou outras coisas. Aqui eu estou dando um exemplo, né? E a gente sempre está tendo sede de algo terreno, mesmo que a gente muitas das vezes está suprido, mas a gente só fica buscando essas coisas, olhando alguma coisa que nem está precisando, a gente fica ali navegando ali, vai aparecer coisas que nem está precisando, está virando sem, a gente vai lá, vê, nossos olhos desejam aquilo, a gente muitas das vezes se endivida, vai lá e compra, e vai que é doideira, só o sangue de Jesus, né? Então ela deixou esse cântaro de lado, deixou essas coisas do mundo de lado e foi, bebeu da água que o Senhor quisera dar a ela, que é a palavra, que é a presença dele. Ela buscou isso, falou: não, eu quero, Senhor, eu quero do Senhor. Ela encontrou ele e já foi lá evangelizar. No verso 29 fala: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. O que acontece? Será esse não o Cristo? Será que esse é o Cristo? Por que ela foi? Por que ela saiu e já foi evangelizar, já foi falar de Jesus? Porque ela tinha encontrado com ele, então ela sabia que era ele. Se ela, igual quando ela só conhecia o Senhor Jesus de ouvir falar, de outras pessoas falar que existia Jesus, que ele curava, né, que ele ia vir ainda, já tinha a lei, ela não evangelizava. Por quê? Porque ela não o conhecia pessoalmente. Mas quando ela conheceu, teve esse encontro com o Senhor, ela já tinha autonomia e ela ficou maravilhada. Tirou aquela sede que ela tinha, né? E ela já foi proclamar o Senhor para outras pessoas. Igual o pastor está colocando que esse é o ano da evangelização, né? Vai ter muitos estudos sobre isso. E esse texto aqui também nos chama a isso, né? Para a gente poder evangelizar, falar de Jesus, a gente tem que passar desse lugar de apenas ouvir falar e passar para esse outro lugar que é conhecer o Senhor. Somente assim nós conseguiríamos prosseguir, falar de Jesus. Como vamos falar de algo que a gente não conhece? É difícil. É difícil. Igual eu, graças a Deus, hoje eu conheço o Senhor Jesus, né? A gente vai criando um relacionamento, vai orando e o Senhor vai transformando as nossas vidas. Mas muitas das vezes eu somente ouvia falar. Eu tinha até dúvidas, né, que existia um Deus mesmo e tudo. Então é impossível uma pessoa assim falar de Jesus, ele não conhece nem para si próprio, como vai sair falar para outros? Se o Senhor Jesus não mudou minha vida, não age na minha casa, como que eu vou sair falar para alguém? Talvez alguém fale que está passando uma dificuldade, como que eu vou falar? Não, o Senhor vai te transformar, só você crer, se eu não criei ainda. Se o Senhor não transformou minha casa ainda.
E aqui, o que o Senhor fez? Transformou ela, aí que ela pôde ir pregar para outros. Amém? Então que venhamos ter esse encontro com o Senhor. Aonde estão nossas raízes? Estão no Senhor ou estão em algo no mundo, ou em alguém? Igual eu estive conversando com a Viviane, minha esposa, muitas das vezes as nossas raízes têm homens. Igual a gente vê tanto escândalo aí, né, no meio cristão, na internet. Tem coisas aí igual do arco da véia, né? Tem trem que pesado. Como muitas pessoas se desviam depois dos escândalos assim, porque talvez fez daquela pessoa um ídolo, daquele irmão um ídolo, daquele pregador, ou daquele cantor, daquele louvorista, né? Nem gosto de falar cantor, falo levita, né? Tem muitos levitas aí na internet que tá, né, apostatou da fé, desviou dos caminhos do Senhor, e muitas pessoas vão atrás, né? Vão deixando o Senhor, muitos largam a fé, porque as raízes deles não estavam no Senhor, estavam em homens. Igual eu conversei com a Viviane, será que, igual o pastor que está aqui, a nossa igreja aqui, se ele vier a faltar, será que a nossa igreja vai continuar? Ou será que ela vai fechar as portas? Como é que vai acontecer? Aí a Viviane respondeu, não, nós vamos continuar, ué. Aí eu falei com ela, então por que a gente já não parte daqui? Sem precisar acontecer isso. Né? Por que a gente não louva, a gente não prega, a gente não evangeliza? Eu tenho um irmão lá da Batista Nacional, Simonés, ele contou um caso, mas, né, dizer que aconteceu, mas vai passando para frente, né, a gente não tem tanta veracidade. Tem uma igreja em São João, o pastor veio a faltar, né, veio a falecer, e 70% dos irmãos espalhou, né? Uns largou, outros foi para outra denominação. Ou seja, se a igreja tiver 100 pessoas, sobrou só 30. Então a nossa fé está onde? A fé deles, no caso ali, estava no pastor ou estava no Senhor Jesus? Onde está a nossa fé? Se a nossa igreja, igual a gente tem muitas igrejas aí que são seitas, tem muitas no Brasil. Se acontecesse isso com a gente, já a nossa igreja desviasse da verdade, a gente ia sair dela ou a gente ia lutar pelo evangelho? Então essas perguntas têm que ser feitas porque a nossa fé tem que estar firmada no Senhor, não em homens. Porque a gente vê aí acontecer e é triste. A nossa fé tem que estar no Senhor, que a gente cuidar das coisas do nosso Pai, né? Quer zelar pela palavra, para a palavra verdadeira ser pregada, zelar pelo evangelismo, né? Se a gente recebeu algo do Senhor, a gente não quer que um nosso parente receba, a gente não quer que um amigo, que muitas das vezes esteve com a gente, recebe desse evangelho. Quando a gente encontra o Senhor, Ele vai abrindo nossos olhos e a gente vai vendo, né? Que as pessoas vão sofrendo, talvez até aquilo que a gente já sofreu, a gente vê, Deus abre nossos olhos, a gente vê. E aí? Será que a gente faz uma oração? Será que a gente fala de Jesus? Então nossas raízes têm que estar no Senhor, porque somente nele a gente vai conseguir romper. Igual a igreja lá na Europa, né, tem muitos lugares, os templos estão fechando. Eu já tinha visto isso, essa semana vi de novo. Alguns templos até viraram bar. E é isso que eu me pergunto, será que vai parar na geração do pastor Rodrigo? Igual o pastor Massa, onde eu batizei? Vai parar nessa geração? Ou nós que somos a geração depois do pastor Rodrigo vai continuar a igreja? Que lá na Europa a igreja está parando. Numa geração a igreja está se perdendo. Igual a gente vê no Brasil aí muitos escândalos, né? O Deus é amor e somente, não prega mais nada, somente Deus é amor. Esquecem a justiça, esquecem o juízo, né? Esquecem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a gente se pergunta, né? Será que a igreja vai acabar em nós? Ou será que vamos continuar? Será que vamos ser esse homem, essa mulher de Deus, que vai dar continuidade à palavra?
Ou vai parar lá? E os nossos filhos? Como vão ser? Então essas palavras temos que dizer. E aqui no verso 39, né, João 4, agora eu vou ler o 39 aqui. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Aqui, ó, deixa bem claro o que eu estou falando. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Muitos creram nele somente pelo testemunho da samaritana. Porque ela era uma mulher que já tinha casado várias vezes, né? Era uma mulher com vários problemas na vida. Então, quando ela chegou falando que eles viram a mudança na vida dela, e ela chegou falando de Jesus, eles creram. Não, essa mulher certamente ela teve com Jesus, porque do jeito que essa mulher era e do jeito que ela está aqui falando agora, não, realmente ela teve com Cristo. Será que nós, quando alguém que já conhecia a gente no passado, talvez passou muito tempo sem ver a gente, depois que a gente se converteu, aceitou Jesus, teve um encontro com o Senhor Jesus, será que alguém na hora que nos viu falou isso? Não, esse cara, realmente Deus existe mesmo, mas como é que ele era, olha como ele está agora. Será que as pessoas falam isso? É de se pensar, né? É de se pensar, espero que sim. E muitas das vezes, depois que eu aceitei o Senhor Jesus, né, batizei, tive um encontro com Ele, depois disso eu abandonei a fé algumas vezes, tive frio, tive morno, e hoje, graças a Deus, o Senhor tem me vivificado, né? E a gente pode ver, porque quando a gente está com o Senhor é diferente. Quando a gente está com o Senhor, as pessoas veem a mudança. E quando a gente está meio frio, a gente pode perceber que nada acontece. A pessoa fala assim: ah, você é cristão? A pessoa até assusta, né? Porque a gente não está reluzindo, a luz de Cristo não está brilhando em nós, né? Está meio crente 007, crente secreto. Mas quando a gente está com o Senhor, as pessoas veem a mudança, não precisa de falar nada. A gente vê a mudança, as pessoas veem a mudança, e com a boca fechada, as pessoas já vão ver a mudança nas nossas vidas e vão falar aqui igual eles falavam, né? Certamente ele teve com o Senhor, certamente o Senhor existe, porque transformou a vida dele do jeito que ele era, do jeito que ela era. Certamente teve com o Senhor. E aqui no verso 40, indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Então, quando a gente vai buscando no Senhor, a gente tem que pedir, né? Tem que rogar, tem que pedir: Senhor, fica com nós, nos enche com o Teu Espírito Santo, né? Fica aqui com a gente quer te conhecer, a gente quer crer na Tua palavra. E o Senhor vai fazer. A palavra do Senhor fala, né, que muitas das vezes a gente não recebe porque não sabemos pedir. Então venhamos pedir bem, né? Pedir para o Senhor ficar conosco, pedir para Ele nos encher com o Espírito Santo. Que somente assim a gente vai transformar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso derredor. Porque a luz do Senhor Jesus, ela brilha, ela contagia. Se estamos no Espírito Santo, se estamos no Senhor, vai haver mudança. Aqui no verso 41 fala assim: e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Depois que eles estiveram com o Senhor Jesus, eles creram mais ainda, por causa da sua palavra, daquilo que o Senhor Jesus falava. Então, muitas das vezes, quando a gente confessa a Cristo, a gente resolve buscar, a gente já está passando um momento ali de crer, né?
A palavra do Senhor fala que o crer vem pelo ouvir a palavra. Se a gente começou a vir na igreja, a buscar a palavra, talvez tenha alguém pregando lá na nossa família, a gente começa a crer ali, começa a ter fé, a gente começa a ir buscar mais, a gente vai começando a ter um convívio com o Senhor e vamos crer nele, pela palavra dele mesmo vai falando com a gente, que é a palavra de Bíblia Sagrada. E dizer, mulher, já não é pelo que disseste, já não é pelo que ela disseste, que no verso 42. E dizia uma mulher, já não é pelo que disseste, que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este verdadeiramente, ó Cristo, ó Salvador do mundo. Então eles foram buscar, eles ouviram ela falar de Jesus, ouviram ela falar, creram, mas foram atrás. Não, eu quero esse Jesus também. Não, eu acredito. E depois que essa mulher falou aqui de Jesus, que teve um encontro com ela, eu quero também. E é isso que aconteceu com a minha vida e com muitos aqui acreditam. E se alguém ainda não aconteceu assim, que busque. Que busque, porque o Senhor Jesus, ele existe, é vivo, verdadeiro e fiel. E tem todo o poder para nos salvar. E eles foram ter com Jesus. E depois eles voltaram e testemunharam com a samaritana. E diziam-lhe a mulher, pelo que disseram, nós já tínhamos crido. Porque nós mesmos agora já temos ouvido e sabemos que esse é o Cristo, o Salvador do mundo. Então eles já creram porque eles buscaram. Então a gente tem que buscar mais e enraizar mesmo na palavra do Senhor, nossas raízes, que assim nós vamos ter cada vez mais, né, o desejo de estar com o Senhor, o desejo de buscar o Senhor, e vamos transformar a nossa casa, nosso ambiente de trabalho, né, nosso lar, aonde a gente passar, Cristo vai reluzir, porque a gente tem uma convivência com o Senhor em oração, nosso estilo de vida muda. Então o Senhor vem trazer transformações. Deixamos de crer nele, né, apenas de ouvir falar e passamos a ter um relacionamento com Cristo. Nessa altura não precisamos de pessoas ou circunstâncias para permanecermos firmes. A gente vê aí também, né, acontecer muito. Talvez um ente da família se desvia dos caminhos do Senhor, ou talvez no casamento, né, acontece algum problema, a pessoa se separa, os dois saem da igreja, porque Cristo, no caso, não estava ali, né, no seu 100% ali, autoridade naquela casa. E o que acontece? Se as raízes da gente não estiverem no Senhor Jesus, alguma adversidade dessas que vai acontecer na vida, e sempre acontece, em alguma área ou em outra, talvez no trabalho, ou no casamento, na família, ou os filhos, muitas das vezes, se eles vierem a se largar, a deixar o Senhor, a gente vê que aí o pai, ou a mãe, ou o cônjuge também larga o Senhor. Por isso temos que estar com as nossas raízes fixadas na palavra de Deus, ter um encontro verdadeiro com o Senhor, para que a gente não venha também abandonar a fé junto. Porque muitas das vezes eu estive aqui na igreja, né, ouvindo a palavra, mas com desleixo, né? Porque a palavra do Senhor a gente tem que ouvir e praticar ela, querer ela. Igual os samaritanos aqui. Ela falou, a samaritana falou, eles creram, acreditaram, só que eles buscaram. E muitas das vezes a gente tem que buscar a palavra para a gente poder viver ela. Porque o evangelho é ouvir e praticar. Não adianta nada se a gente ouvir e não colocar em prática, né? Porque a gente colocando em prática, querendo colocar a palavra do Senhor em nossas vidas, no nosso estilo de vida, nos nossos pensamentos, nos alimentar da palavra, a gente vai ter raiz suficiente para na hora da adversidade ali a gente poder suportar. Porque a gente passa dificuldade no trabalho, né? Muitas das vezes desanda,
talvez a renda cai e passa muitas dificuldades. Há momentos ali que tem que mudar de emprego, né? Talvez não está dando para suprir as rendas, a pessoa tem que buscar uma renda melhor. Então a gente vai passar diversidade. E aonde está nossas raízes? Será que a gente vai começar a murmurar? Se a nossa raiz está na palavra, está no Senhor, a gente vai ter alimento para poder, na hora da adversidade ali, a gente é lembrado de uma palavra ali e ter fé e seguir em frente, né? Sugar aquela água ali com as nossas raízes e poder permanecermos verdes. É isso que o Senhor nos quer para nós, que permanecemos verdes e na vontade do Senhor. Porque as coisas dessa vida devem ser usadas com equilíbrio e não de modo extravagante. Devem ser usadas para a satisfação de nossas reais necessidades e não só pelo prazer que nos dão. Pois é, muitas das vezes a gente sem necessidades, o Senhor falou: eu suprirei todas as vossas necessidades. Mas muitas das vezes as nossas necessidades estão supridas e a gente procura mais e gera um ciclo vicioso. Muitas das vezes a gente talvez está tão cansado para poder buscar a palavra de Deus, vir na casa do Senhor, porque muitas das vezes a gente comprou algo que nem precisava, né? Aí teve que trabalhar mais para poder comprar aquilo e colocamos a palavra de Deus, o reino dos céus, em segundo lugar. Aí depois, o que acontece? Nossa vida começa a ir para o morro abaixo e a gente fica perguntando: ô Senhor, o Senhor não está olhando para mim? O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Tudo está dando errado? Muitas das vezes é isso. O Senhor não divide a glória dele com ninguém, né? Se a gente quiser colocar outras coisas do mundo em primeiro lugar e largar o Senhor em segundo lugar, aí muitas das vezes acontece. Já aconteceu comigo várias vezes, né? Buscar primeiro aqui na terra, aí vai ainda a pouco o caminho é descer, né? Por quê? Porque em vez da gente estar buscando primeiro os reis dos céus, que as demais coisas nos serão acrescentadas, a gente começa a buscar primeiro as coisas daqui. E não é assim, né? Quando a gente busca primeiro o Senhor, todas essas coisas Ele sabe que a gente precisa. Mas quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, Ele vai nos dar aquela paz, vai nos matar aquela sede de tal coisa que a gente está precisando, e vai nos dar direcionamento certo, como buscar o tempo certo. E muitas das vezes, quando a gente está sem o Senhor, a gente quer aquilo na hora ali, quer aquilo com rapidez. Ainda mais gente que é mais jovem, né? Agora, graças a Deus, estão firmando a presença do Senhor. Mas quando a gente é mais jovem, 20 anos para trás, tudo que vem na cabeça a gente vai e faz, quer fazer. Ainda mais se a gente não está na igreja, criado ouvindo ali a palavra do Senhor. Igual eu não estava, né? Tudo que vinha na minha cabeça de vontade de fazer, pega e faz, né? Mas ele só anda dando cabeçada. Só anda dando cabeçada. E quando a gente está no Senhor, a gente vai andar segundo a palavra dele, no tempo do Senhor. A gente vai arrumar uma esposa, um esposo no tempo do Senhor. A gente vai arrumar um emprego. A gente vai ter paciência para poder achar um emprego bom, poder pensar em que a gente vai fazer. Mas quando a gente está fora do Senhor, vai tudo tocado. É complicado. Tem muita gente que, né, a vida deles vão bem, sem estar no Senhor. Tem muita gente que tem muitas riquezas, herdam dos pais, e aí vai, está dando tudo certo. Mas e a salvação? Como é que fica também? Então há de se pensar nesse caso, né? Para quem estamos preparando nossa alma, nosso espírito, quando a gente partir daqui? Porque a vida da gente é curta. Com saúde mesmo, se a gente viver aí, tem uns 40, 50 anos no máximo. Depois a gente já vai ficando mais velho, já vai tendo algumas dificuldades. Aonde estão nossas raízes? No Senhor ou no mundo? Coisas do mundo. Nada pode fazer por nós, né? A não ser dar um conforto. E muitas das vezes também a gente vê que o dinheiro ele escraviza.
coisas desse mundo ela escraviza. Agora eu fico observando, né, alguns vizinhos têm já riquezas e estão ali com aquela sede. Todo ano compra um pedaço de terra e com aquela sede, e no outro ano compra outra, aquela sede. E muitos estão vivendo pior do que eu. Então a gente observa essas coisas e a gente vê que realmente a palavra do Senhor ela é luz, é vida e nos traz a paz, né? E porque sem o Senhor a gente não tem sede, não mata essa sede. Sem o Senhor a gente não mata essa sede, sempre quer algo mais, algo mais. E muitos estão presos aí. E Satanás vai prendendo as pessoas aí, e daqui a pouco a vida já passou. Daqui a cai em si, muitos entram em depressão. Que aquilo tudo não traz a verdadeira alegria, né? Que a verdadeira alegria é só o Senhor quem dá. O verdadeiro amor é só o Senhor quem dá. A verdadeira alegria não está em coisas, né? O Senhor só de estarmos bem na presença dele já tem aquela alegria, aquela tristeza some. E o verdadeiro amor não é igual ao amor do mundo. Você precisa estar bem vestido, você precisa estar com alguém que tem algum status, né? Você está bem. No mundo é assim, se você está bem, as pessoas estão te amando. Se você está mal, elas logo saem fora. Ninguém quer saber de ninguém reclamando perto da gente, né? No mundo é assim, ninguém quer saber daquele cara que está com problema, que está endividado. No mundo é assim, ninguém quer saber. Mas o Senhor não. O Senhor, o amor dele está 24 horas. Se a gente está bem, se a gente está mal, se a gente está passando por alguma dificuldade. O amor dele, talvez se a gente errou, ele continua nos amando. Se a gente se arrepender, ele está ali para nos perdoar. E pessoas do mundo, não. O amor do mundo, se você errou, a pessoa logo ali pode estar 20 anos ali vivendo com você bem, no trabalho, na família. Se você errou ali, ela logo já para de conversar e já fica com raiva. Acabou o amor. Aquele amor de 20 anos, num momento ali acabou. E o amor do Senhor permanece, né? Fiel e sempre. Então que venhamos estar com as nossas raízes no Senhor para que possamos vencer as adversidades, né? E que possamos estar firmes. E se quem tiver alguém que não ainda encontrou o Senhor Jesus, que esteja buscando, que Ele é vivo, Ele é fiel, a palavra dele é viva, é luz para os nossos caminhos, lâmpadas, né, para os nossos olhos. E é essa palavra de hoje, que venhamos refletir nisso. Aonde estão nossas raízes, em quem temos crido, se a gente tem crido no Senhor Jesus porque a gente já encontrou Ele ou não. Que venhamos estar buscando mais o Senhor e firmando cada dia mais na presença dEle, na palavra dEle, né? Porque muitas das vezes a gente está enganado, andar pedindo ao Senhor que tire as escamas dos nossos olhos, para que possamos estar cada dia mais tendo um relacionamento com Ele mesmo, possamos estar vendo aquilo que não é do Senhor nas nossas vidas, que Ele venha retirar, né? Se tem algum Deus, se tem algum ídolo que a gente está adorando desse mundo, não é só imagens, né? Imagens é somente a ponta do iceberg, né? Muitos outros ídolos, telefone, ou trabalho, ou alguém, o que a gente está colocando em primeiro lugar? Então a gente tem que colocar a mão na consciência, pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que está errado, para a gente poder vencer cada dia mais, e poder evangelizar, e passar o amor de Deus para frente, e ver a obra sendo feita, né? Que é prazeroso quando alguém encontra o Senhor Jesus e a gente vê a vida dele sendo transformada, aumenta a nossa fé, né? E é bênção. E a nossa vida também, quando a gente vê que o Senhor está trabalhando, a gente vai pedindo e vai permanecendo ali, o Senhor vai trabalhando na nossa vida. É bênção demais, é muito bom que venhamos permanecer aí. Então essa palavra de hoje eu vou encerrar. E vai acabar mais cedo um pouquinho, não tem problema. E eu vou fazer uma oração. Para a gente logo a mais à noite tem mais.
para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar um pouco. Senhor nosso Deus, tua palavra foi pregada com todas as dificuldades, todas as barreiras. O Senhor tem trazido a tua palavra para nós. O Senhor venha colocar no nosso desejo, no nosso coração, de buscar mais o Senhor, de ter esse encontro verdadeiro com o Senhor, de colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, de colocar o Senhor em nossa família, em nosso trabalho, em nossa mente 24 horas, refletindo e meditando na tua palavra. Em nome de Jesus, o Senhor vem agir no nosso meio, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo transformação. Que venhamos buscar com força e vigor a tua palavra, a tua presença, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Siga a Fé em Cristo no Instagram e Facebook. Digite IB Fé em Cristo. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.